Os 7 pecados capitais. Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Hoje vamos falar sobre Santo Tomás de Aquino e os 7 vícios capitais e suas filhas mortíferas. O início do orgulho num homem é renegar a Deus, e aquele que nele se compraz será coberto de maldições. Livro de Eclesiástico, capítulo 10, do versículo 14 e 15. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acostados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Isso tudo, irmãos, são palavras do Senhor, graças a Deus. Parece que além da soberba e da avareza, não há outros pecados especiais chamados capitais. Mas, em contrário, Gregório enumera certos vícios especiais a que chama capitais. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica. O sábio, irmãos, põe os pecados em ordem. Logo no primeiro parágrafo de sua imensa Suma contra os gentios, que é um resumo de teologia a ser usado na conversão de não cristãos, Santo Tomás de Aquino cita o filósofo, o imponente Aristóteles de Estagira, de 384 a 322 a.C. Isso tudo para declarar o ofício fundamental do sábio, a saber, cabe ao sábio ordenar as coisas. Aqueles que amam a sabedoria e são chamados de sábios, são aqueles que, segundo Santo Tomás de Aquino, ordenam perfeições às coisas. Irmãos, e ele diz também, e aos que governam bem. O próprio Tomás acabaria se tornando um dos maiores e mais respeitados filósofos e teólogos, um dos homens mais sábios da história da Igreja e do mundo. A amplitude de sua inteligência era como um potente farol, iluminando tudo que estivesse ao alcance, e a profundidade de seus conhecimentos era como um raio laser, perfurando o interior das verdades e o coração. Sua sabedoria, irmãos, era insuperável, porque focava seu intelecto primeiro e primordialmente em Deus, que ordena e governa tudo que é visto e o que não visto. Felizmente para nós, a luz do intelecto de Santo Tomás de Aquino brilhou sobre o assunto dos 7 pecados mortais em muitas ocasiões, por entre seus textos. Ao longo de toda a sua carreira, Santo Tomás de Aquino, homem que perseguia humildemente a sabedoria, não costumava buscar novidades e inovações por capricho próprio. Muito menos queria se fazer fama. Suas contribuições incalculáveis para o nosso estudo dos 7 pecados vêm em grande parte de sua capacidade de ordenar as coisas, de tirar o sentido das contribuições que os grandes pensadores deixaram antes dele. Desde os autores inspirados da Sagrada Escritura até os padres e doutores da Igreja, dos pagãos gregos aos filósofos romanos. De extrair seus conhecimentos realmente brilhantes, de cultivar e regar as sementes de suas grandes ideias, de reconciliar as contradições reais ou aparentes entre eles, e de organizar e sistematizar um conjunto de informações de tal maneira, irmãos, que nos é possível usá-las para vencer o pecado dentro de nossas almas e para glorificar a Deus, que, para começar, foi quem nos deu nossas almas. Irmãos, esse, pois, é o grande papel de Santo Tomás de Aquino na história do entendimento acerca dos 7 pecados mortais. Ele integra e sintetiza praticamente todo o conhecimento que veio antes dele e mostra-nos como aplicá-lo. Faz um contexto do pecado em geral. Por exemplo, em seu livro de Malo, sobre o mal, é só na 8ª questão que, na realidade, é o meio do livro, o 8º capítulo, que Santo Tomás de Aquino trata dos pecados mortais. Vícios capitais, como ele diz.
porque antes ele deve abordar as questões sobre o mal em geral, os pecados, suas causas, o pecado original e sua pena, o livre-arbítrio humano e o pecado venial. A partir do momento em que ele chega à oitava questão sobre o pecado em geral, todo o resto do livro é dedicado a esse assunto fatal, com as típicas amplitudes e profundidades pelas quais o santo é famoso. Por exemplo, quando ele se pergunta se há ou não 7 pecados capitais, e se esses são aqueles listados pelo Papa São Gregório Magno, ele começa a investigação apresentando uma lista de 2 dúzias de argumentos e de um parágrafo de comprimento contra a ideia de que haja 7 pecados capitais e contra a ideia de que Gregório tenha acertado todos. Só então, irmãos, aqui ele apresenta a opinião dele sobre o tema e se opõe em seguida a responder todos os argumentos. Mesmo nesse livro sobre os 7 pecados, nós não mergulharemos tão a fundo na questão. O convite a todos, irmãos, é que quiserem ir para além e mergulhar de cabeça, é no livro sobre o mal, do Santo Tomás de Aquino, sem dó e nem piedade. Felizmente, irmãos, para os leitores modernos, Santo Tomás de Aquino também deixou uma análise breve, mas ainda assim bastante abrangente dos 7 pecados mortais dentro de sua obra-prima, a Summa Theologia. Nosso foco, portanto, será no tratamento que eles dão de dentro da segunda parte, que trata do homem que, através da graça divina e do desenvolvimento das virtudes, pode voltar-se a Deus que o criou, processo cuja perfeição e completude se dá por Cristo, o único mediador e o verdadeiro caminho para Deus. Irmãos, bem vale a pena saber desde o início que o eixo principal de Santo Tomás de Aquino na segunda parte da Suma são as virtudes, os dons e os frutos do Espírito Santo, e as beatitudes, e não o pecado em si. Essas são bênçãos gloriosas das quais Deus nos faz participantes. O pecado contínuo sendo um tópico importante, porque ele é que nos impede de aceitar e utilizar a graça divina e de desenvolver virtudes gloriosas em nossas almas. Caríssimos irmãos, fiquemos por aqui hoje, para que não fique muito cansativo a nossa leitura sobre os pecados capitais. Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma ótima noite, e uma excelente madrugada. Que Deus abençoe a todos. Só por ti, Jesus.